A primeira coisa que notei não foi um som, mas a ausência dele, o zumbido constante dos servidores, que durante o dia era apenas um ruído de fundo, na quietude da noite parecia o único sinal de vida em todo o andar. Um lembrete eletrônico de que eu estava completamente sozinho. Eram quase 10 da noite, e as luzes da cidade, vistas da janela do 23º andar, pareciam distantes, como estrelas de uma galáxia indiferente. O ar-condicionado soprava um ar gelado e estéril que arrepiava a pele. Um frio que não tinha a ver com a temperatura, mas com o próprio vazio do lugar. O escritório, com seu design minimalista e paredes de vidro, que de dia simbolizava transparência e modernidade. À noite se transformava em um labirinto de sombras e reflexos inquietantes, onde cada canto escuro parecia observar. A pressão era o motivo de eu estar ali, claro. Um relatório crucial, com um prazo impossível, que meu chefe fez questão de lembrar, que definiria meu futuro na empresa. Eu era um analista de dados, um homem de lógica e números, e sempre acreditei que o esforço extra era o preço do sucesso. Ficar até tarde não era novidade, mas naquela noite a solidão tinha um peso diferente. O silêncio não era pacífico, era opressor. Cada clique do meu mouse, cada toque no teclado, ecoava pelo espaço aberto com uma clareza assustadora. Eu me sentia como o último sobrevivente em uma nave abandonada, uma peça esquecida em um tabuleiro corporativo imenso e indiferente, onde a única coisa que importava era a entrega, não o homem por trás dela. Eu não costumo contar esse tipo de coisa para muita gente. A maioria das pessoas me olharia como se eu fosse louco ou simplesmente diria que foi o estresse falando mais alto. Mas quem gosta de ouvir relatos assim, entende como certas histórias ficam martelando na cabeça da gente, como elas se recusam a serem explicadas pela lógica. Naquela noite, a sensação de que algo estava fundamentalmente errado começou a se instalar muito antes de qualquer coisa acontecer de fato. Era uma eletricidade no ar, uma tensão quase palpável que se agarrava à nuca. Se você também é desse tipo que entende esses sentimentos, que se interessa pelo inexplicável, já se inscreve. Isso me ajuda a continuar compartilhando essas histórias por aqui. Meu nome é Lucas, ou pelo menos era esse o nome no crachá que eu usava todos os dias. Com 32 anos, eu vivia para minha carreira como analista de dados. Sempre fui o cara cético do grupo, aquele que buscava uma falha na fiação quando uma luz piscava ou culpava o vento por uma porta que batia. O mundo para mim era uma grande planilha de Excel. Tudo tinha uma causa, um efeito e uma fórmula que explicava o resultado. Minha maior vulnerabilidade, no entanto, não era nada lógica, era o medo. O medo de não ser bom o suficiente, de ser apenas mais um número na folha de pagamento, facilmente substituível por alguém mais jovem e mais barato. Essa ambição misturada com insegurança era o combustível que me mantinha acorrentado àquela mesa muito depois do sol se pôr. O escritório em si era um troféu da arquitetura corporativa moderna. Um andar inteiro com um layout aberto, sem paredes ou cubículos, apenas divisórias de vidro e estações de trabalho brancas e idênticas. A ideia era promover a colaboração, mas na desolação da noite, o efeito era o oposto. As divisórias de vidro não ofereciam privacidade, apenas me expunham de todos os ângulos, transformando-me no único ator em um palco vazio. O cheiro era uma mistura sintética de produto de limpeza com um fundo de carpete novo e ozônio dos equipamentos eletrônicos. Um aroma frio e sem vida que parecia sugar o oxigênio e a humanidade do ambiente, deixando apenas a funcionalidade estéril de um espaço projetado para a produtividade, não para pessoas. Como eu disse, não era a primeira vez que eu varava a noite ali. Eu já tinha visto o sol nascer, refletido naquelas janelas imensas mais vezes do que gostaria de admitir. Mas nas outras ocasiões, o silêncio era um aliado.
Era um cobertor que me permitia focar, mergulhar nos dados e emergir com as respostas que a empresa pagava para ter. Naquela noite, porém, a quietude era diferente. Não era vazia, era carregada. Parecia conter uma respiração suspensa, como se o próprio prédio estivesse esperando por algo. A rotina que antes me trazia uma sensação de controle, agora parecia uma armadilha, e cada minuto que passava tornava o zumbido dos servidores mais alto, mais presente, como o batimento cardíaco de algo invisível que me observava da escuridão. Eu estava completamente imerso em uma tabela dinâmica complexa, tentando fazer os números confessarem uma tendência que eu sabia estar ali, quando o som cortou o silêncio. Foi um ping agudo e inconfundível, a notificação de um novo e-mail. O som, no entanto, não veio do meu computador. Veio da direita, da estação de trabalho de Ricardo, um colega que era quase religioso em sua rotina de desligar tudo e sair exatamente às 6 da tarde. Minha primeira reação foi de irritação. Ele devia ter esquecido de desligar o computador de novo, e o barulho repentino me assustou. Hesitei por um instante, pensando em ignorar, mas a curiosidade e a quebra na monotonia me fizeram levantar. A cadeira deslizando no piso pareceu um trovão no silêncio absoluto daquele lugar. Atravessar o escritório pareceu levar uma eternidade. As luzes de emergência criavam poças de iluminação fraca, deixando vastas áreas na penumbra. Minha sombra se esticava e se contorcia à minha frente, como uma criatura disforme me guiando pelo caminho. O som dos meus próprios sapatos no carpete era abafado, mas para mim soava como batidas de tambor, anunciando minha presença. Cheguei à mesa de Ricardo e o que vi me fez parar. A tela do monitor estava acesa, de fato, exibindo uma caixa de entrada de e-mail completamente vazia, o cursor piscando ritmicamente no fundo branco. Contudo, ao baixar o olhar para a CPU no chão, a pequena luz indicadora de energia estava apagada. O computador estava desligado, sem a menor sombra de dúvida. Por um momento fiquei parado, tentando processar a contradição. Toquei na tela. Estava fria. Empurrei o botão de força da CPU. Nada aconteceu, confirmando que estava sem energia. Como uma máquina desligada poderia emitir um som e acender a tela? Minha mente pragmática começou a trabalhar, buscando freneticamente uma explicação. Um curto-circuito? Uma descarga de energia estática? Um bug bizarro no monitor? Eu me forcei a acreditar em qualquer uma dessas opções, a me convencer de que era apenas o cansaço me pregando peças. Voltei para a minha mesa balançando a cabeça, tentando afastar a sensação de estranheza. Mas o fio da lógica tinha se partido. A partir daquele momento, o silêncio do escritório não parecia mais vazio, mas sim cheio de uma expectativa invisível. De volta à minha mesa, o coração ainda batia um pouco mais rápido. Tentei me concentrar, dizendo a mim mesmo que era apenas uma falha elétrica. Mas a tranquilidade havia se esvaído completamente, substituída por uma hipervigilância a cada pequeno ruído. Foi então que um novo som começou, muito mais alto e impossível de ignorar. No final do corredor, a impressora multifuncional, uma máquina enorme e pesada, ligou-se sozinha com um zumbido alto e um estalo mecânico que ecoou por todo o andar. Ela começou a trabalhar, não com a velocidade de uma impressão normal, mas em um ritmo lento e metódico, puxando uma folha, processando-a e cuspindo-a na bandeja, para então repetir o ciclo. O barulho era constante, deliberado, quase como os passos de algo pesado se aproximando lentamente. Com um suspiro de frustração e um nó no estômago, levantei-me mais uma vez. A caminhada até o final do corredor pareceu uma cena de filme de terror. A cada passo, o som rítmico da máquina ficava mais alto, mais íntimo. Quando finalmente cheguei, vi exatamente o que temia. A bandeja de saída já estava se enchendo de folhas de papel. A tela da impressora estava apagada.
Mas ela continuava seu trabalho fantasma. Eram páginas completamente em branco. Estendi a mão para apertar o botão vermelho de cancelar, mas antes que meu dedo pudesse tocar a superfície, a máquina parou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor. Peguei uma das folhas recém-impressas. Um arrepio percorreu meu braço. O papel estava frio, inexplicavelmente gelado, como se tivesse saído de um congelador. No caminho de volta, passei pela sala de reuniões principal, aquela com as paredes de vidro que iam do chão ao teto. Enquanto eu passava, as luzes lá dentro começaram a piscar de forma descontrolada, como um estroboscópio defeituoso. No meio daquela intermitência de luz e escuridão, eu vi, por apenas um segundo, tive a nítida impressão de uma silhueta alta e esguia parada bem no centro da sala. Não tinha rosto, não tinha detalhes, era apenas um recorte de escuridão mais profunda contra a penumbra. Parei, forcei a vista e ela desapareceu. Às vezes eu fico me perguntando se alguém mais já passou por isso. Por isso continuo contando essas histórias aqui. Se você também curte esse tipo de relato estranho, se inscreve. Isso me dá força para seguir trazendo mais. Sentei-me na minha cadeira tremendo. O cansaço era agora o menor dos meus problemas. O medo real começava a tomar conta. Eu queria juntar minhas coisas e ir embora, mas a pressão do relatório, a voz do meu chefe na minha cabeça, me mantinham paralisado ali. Tentei focar no monitor principal, mas minha visão periférica foi atraída para a tela escura do meu segundo monitor. E foi ali que eu vi. Não era o meu reflexo. Por uma fração de segundo, o vidro negro refletiu a imagem de um homem parado atrás da minha cadeira. Ele não se movia, apenas sorria. Um sorriso largo demais, grotesco, que se esticava de uma orelha à outra. Em um movimento brusco, girei na cadeira, quase caindo. Não havia ninguém, apenas o ar frio e vazio do escritório. O terror é um processo. Ele não explode, ele se infiltra. E naquele momento, ele havia se infiltrado em cada célula do meu corpo. Eu estava paralisado, olhando fixamente para a tela preta do monitor, quando um novo som, o mais improvável de todos, rasgou a quietude. Era o toque de um telefone. Não o meu celular, mas o velho telefone de ramal interno que ficava na minha mesa. Um aparelho bege de plástico que ninguém usava há anos, um fóssil da era pré-smartphone. O toque era estridente, agudo e mecânico. Uma sequência de toques duplos que parecia perfurar meus tímpanos. Cada toque era uma agressão, um chamado que eu não tinha como ignorar, pois parecia vir de dentro do meu próprio crânio, ecoando a pergunta: e agora? Meu corpo gritava para que eu corresse, para que eu pegasse minhas coisas e fugisse daquele andar, daquele prédio, daquela cidade. Mas o toque era insistente, hipnótico. Uma parte de mim, a parte lógica que agora lutava desesperadamente pela vida, sussurrava que poderia ser o segurança do prédio, talvez alguma emergência real. A esperança de uma explicação normal era a última boia em um oceano de pavor. Minha mão, tremendo incontrolavelmente, se moveu como se tivesse vontade própria. O plástico do fone estava gelado, quase úmido ao toque. Levei-o ao ouvido, sentindo o cheiro de poeira e de circuitos velhos, e sussurrei um "alô", que mal saiu da minha garganta seca. O que veio do outro lado não era humano, não era uma única voz, mas um coro de vozes, sobrepostas e distorcidas, como se uma estação de rádio estivesse sintonizando várias frequências ao mesmo tempo. E o mais assustador era que eu as reconhecia. Era a voz do meu chefe, a da recepcionista, a de Ricardo, todas misturadas em um rosnado gutural e eletrônico. Elas falaram em uníssono, com uma clareza medonha em meio ao caos de ruídos. A frase que pronunciaram não foi uma ameaça de morte ou uma maldição antiga. Foi algo muito pior, muito mais pessoal. A voz sussurrou, com um tom de escárnio: "Você não vai bater a meta." A pressão corporativa transformada em um tormento demoníaco.
No exato instante em que a última sílaba da frase foi pronunciada, tudo morreu. As luzes do andar inteiro se apagaram, mergulhando-me em uma escuridão total, tão densa que parecia sólida. O zumbido dos servidores cessou. O sopro do ar-condicionado parou. O silêncio que se seguiu foi absoluto, um vácuo que sugou todo o ar e todo o som do mundo. Eu não conseguia ver um palmo à minha frente. Estava cego, flutuando em um nada opressor, com a voz fantasmagórica ainda ecoando em minha mente. O único som remanescente era o da minha própria respiração, ofegante e irregular, e o martelar do meu coração contra as costelas, tão alto que eu temia que qualquer um pudesse ouvi-lo. Então, na escuridão, um novo som começou. Passos. Eram lentos, pesados e arrastados, vindo da direção da entrada principal do andar. Não eram os sons de sapatos no carpete, mas de algo pesado sendo arrastado. A cada passo, um cheiro novo e repulsivo invadia o ambiente, sobrepondo-se ao aroma estéril do escritório. Era um odor forte de enxofre, como um fósforo recém-aceso, misturado com o cheiro metálico de ozônio, de eletricidade queimada. Era um fedor primordial, podre e químico, que me revirava o estômago e fazia meus olhos arderem. A coisa, fosse o que fosse, estava se aproximando, e eu era a única pessoa ali para recebê-la. O relatório, a meta, tudo desapareceu. Só existia a escuridão e os passos. A lógica se desfez, o pensamento racional se evaporou, e o puro instinto de sobrevivência assumiu o controle. Sem pensar, eu deslizei da cadeira para o chão, o mais silenciosamente que pude. Engatinhei para debaixo da minha mesa, encolhendo-me no espaço apertado entre a CPU e a parede. O cheiro de poeira e de plástico velho ali embaixo era quase reconfortante em comparação com o fedor que se espalhava pelo ar. Meu corpo inteiro tremia em espasmos incontroláveis. Os passos estavam mais perto agora, um ritmo lento e implacável. Tum, tum, tum. Cada batida uma sentença. Meu santuário de trabalho, minha segunda casa, havia se tornado minha potencial tumba. E meu único refúgio era aquele pequeno espaço escuro e apertado. Pela fresta entre o chão e a placa de madeira que cobria a frente da mesa, eu espiei. Meu campo de visão era minúsculo, mas foi o suficiente. Em meio à escuridão quase total, eu vi algo entrar no meu campo de visão e parar. Pés. Um par de pés descalços, parando a centímetros de onde eu me escondia. Eles estavam cobertos de uma sujeira escura, a pele rachada e cinzenta, as unhas longas e amareladas. Eram grotescos, doentios, uma visão completamente alienígena naquele ambiente corporativo impecavelmente limpo. Eles simplesmente pararam ali, imóveis, plantados no carpete. E eu sabia, com uma certeza que gelou minha alma, que o dono daqueles pés estava agora de pé, bem em cima de mim, do outro lado da fina madeira da mesa. Levei as duas mãos à boca, abafando um grito que ameaçava escapar. Meus pulmões queimavam pela falta de ar, mas eu não ousava respirar. O silêncio era total, os pés não se moviam. A presença do lado de fora era uma massa de energia escura e pesada que parecia pressionar o ar, tornando-o denso e difícil de respirar. O tempo perdeu o sentido. Segundos se transformaram em minutos. Minutos em uma eternidade. Eu estava ali, encolhido em meu próprio suor frio, encarando aqueles pés imundos na escuridão, esperando o chute na mesa, a mão que me arrastaria para fora, o fim. Cada batida do meu coração era um grito no silêncio, e eu tinha certeza de que a criatura podia ouvi-lo. Não sei quanto tempo fiquei ali, encolhido e esperando o fim. Poderiam ter sido 5 minutos ou 1 hora. Então, com um zumbido baixo e hesitante, as luzes de emergência piscaram e se acenderam. Elas não iluminavam muito, apenas lançavam um brilho laranja e doentio por todo o andar, pintando as paredes brancas com longas e distorcidas sombras que dançavam a cada oscilação da energia.
Com o coração na boca, arrisquei olhar novamente pela fresta. Os pés haviam sumido. O espaço em frente à minha mesa estava vazio. O ar ainda estava pesado, carregado com aquele cheiro residual de enxofre, mas a presença imediata, a sensação de ser observado por algo massivo e malevolente, tinha se dissipado. Mesmo assim, continuei imóvel. Um animal assustado em sua toca, ouvindo o silêncio e esperando o menor sinal de que a criatura ainda estava lá. A adrenalina finalmente venceu o pavor. A necessidade de fugir se tornou mais forte do que o medo que me paralisava. Saí de debaixo da mesa de forma desajeitada, minhas pernas fracas e trêmulas. Sem pensar, juntei meu notebook, carteira e chaves, enfiando tudo na mochila em um movimento frenético e desordenado. Não olhei para trás, não ousei. Mantive meus olhos fixos na porta de emergência no final do corredor e corri. Corri como nunca havia corrido na vida, o som dos meus passos ecoando descontroladamente no vazio. Desci os 23 andares pelas escadas de emergência, o eco metálico me seguindo como um fantasma. Quando finalmente empurrei a porta e saí para o ar frio da noite da cidade, eu desabei na calçada, ofegante, um sobrevivente expulso do seu próprio mundo. No dia seguinte, enviei um e-mail curto e direto pedindo minha demissão, sem explicações. Tentei me convencer de que fora um surto psicótico. Uma alucinação causada por meses de estresse e noites mal dormidas. Era a única explicação sã. Mas meses depois, encontrei um antigo colega que me contou sobre o novo analista que contrataram para minha vaga. Um rapaz jovem, ambicioso. Ele não durou muito. Foi encontrado durante a noite, falando sozinho na minha antiga mesa, em pânico. Ele gritava que o chefe não o deixava ir embora, que ele precisava terminar o trabalho. Eu não sei se algum dia vou entender tudo o que aconteceu naquela noite. Mas enquanto essas histórias continuarem me assombrando, eu vou seguir contando por aqui. Se você quer ouvir mais, se inscreve. Isso ajuda demais a manter esse espaço vivo.